Livro de São João, o capítulo de número 19, versículo 29. Não, vamos para o 28. Vamos para o 28. Ó, depois disso, preste atenção. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, é impressionante isso aqui. Sabendo Jesus que já todas as coisas estavam para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Pode seguir. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre numa esponja, e pondo no ensopo, lhe achegaram a boca. Então, volta lá um pouquinho, ó. Então tinha lá vinagre numa esponja, misturado com ensopo, lhe achegaram a boca. Agora sim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Diga: meu Deus, fala ao meu coração através da sua palavra. Pode se assentar e pode aplaudir a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. O versículo 28 começa dizendo o seguinte, ó: depois disso, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas. Todos nós nascemos com um propósito. Jesus um dia disse assim, ó: eu poderia rogar ao Pai e Ele me mandaria uma legião de anjos, mas Ele fugiria do propósito. Então alguns sofrimentos nossos só são causados por causa do propósito, porque Deus vai nos treinar para algo maior. Então não tem como eu cortar atalho, não tem. Tinha um celular antigamente, esse celular mais simples, quase que analógico ainda, que ele era pequenininho, tinha aquele joguinho lá, tinha aquele joguinho de minhoquinha, tal, vários joguinhos, e que você tinha fase 1, 2, 3, 4, e se você errasse a fase, você tinha que voltar do começo. Enquanto não passava a fase, você não ia para outra. Dava uma vontade da gente de querer ir para o final, mas não tinha jeito. Eu não sei se você já viu essas não é pegadinhas, como é que funciona esses quadradinhos que a gente vai preenchendo na vertical, na horizontal, na palavra cruzada. Imagine você pegar uma palavra cruzada, escute o que eu vou dizer. Para que serve a palavra cruzada? Para quê? Para estimular a mente, para você ficar mais, vou usar a expressão bem chula agora, mais burro ou mais inteligente? Só que aí você pega, vou pesquisar no Google, tudo. Aí você vai lá e preenche rapidinho, mais rápido que o outro. O que você cresceu nisso? Você enganou quem? Você não forçou a tua memória. É a pessoa que chega em casa com o com o trabalho da escola e pede para outro fazer. Ele está cortando atalho. Vai chegar um momento em que ele vai precisar daquilo e ele não vai saber, porque ele cometeu, desculpe a expressão, a tolice de tentar criar um atalho que no final das contas não resolveu em nada. Jesus poderia ter evitado todo o sofrimento dele. É por isso que o diabo falou para ele assim, ó, quando Jesus terminou o jejum, que ia começar o ministério dele, o diabo apareceu e falou assim, ó: se tu és o Filho de Deus, não precisa tanto sofrimento, ficar passando fome não, transforma em pedra em pão. Ó, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso que você está vendo. Ó, se prostrado me adorares. Aí outra coisa, não precisa querer dar um de salvador da humanidade sofrendo, esse povo aí não te merece não.
É só você ir lá no pináculo do templo, se jogar, os anjos vão te segurar, porque a Bíblia diz que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Aí os anjos vão te segurar e todo mundo vai dizer: oh, ele é o Superman, porque ninguém vai ver o anjo, mas vai ver ele voando, né? Aí já não precisa de sofrimento nenhum, corte atalho, só tinha um problema. Tudo isso anularia a cruz, mas Jesus tinha uma missão. A missão dele era morrer na cruz, porque ele precisava morrer e ressuscitar, para provar que eu e você podemos morrer nele e ressuscitar com ele. Então é a missão. E às vezes a missão é dolorosa, é traumática, e você só consegue terminar se legitimamente você percorrer a caminhada certa. E é aqui que o texto vai dizer que Jesus, porque isso aqui é fantástico, quem olha para Jesus pensa: como que o rei está perdendo? Como que o rei está nas últimas? Como que o rei está morrendo na cruz? Para os romanos e para o mundo incrédulo, ali era o fim de Jesus. Ali era o fim, acabou para Jesus. Mas na verdade era o fim do começo. Era o fim de uma fase que o arremeteria a uma outra infinitamente maior. Era a troca, agora literalmente, do trono, ou aliás, da cruz, para um trono do lado do Pai, aonde ele iria se assentar. Mas a maior dificuldade do ser humano está aqui nesses versículos. Quando Jesus terminou as escrituras, no versículo de número 29, olha o que vai dizer o texto: estava um vaso cheio de vinagre, encheram-se. Vinagre, ele tem um gosto azedo, é o amargor do vinagre, junto com o isopo, que é algo extremamente amargo, lhe chegaram à boca. E como que ele termina? Com o amargor. Aparentemente termina de forma amarga, mas ele não termina de forma amarga conforme as palavras que ele diz. A Bíblia diz que muitas coisas na nossa boca é como fel, a palavra de Deus, mas depois de provado, você vai entender o sabor que ela tem. Escute o que eu vou dizer aqui, ó. Versículo 30, é nesse que nós vamos parar agora. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Bom, aí o que ele fez? Inclinou em outras palavras, baixou a cabeça, inclinou a cabeça, mas antes ele disse: está consumado. Vocês conhecem a palavra traduzida, que é tetelestai, que significa eu terminei, ou eu comecei e eu acabei. Está consumado significa pronto. Sabe o construtor que vai construir uma casa, e ele pega a casa desde o alicerce até a pintura, tudo, o cliente só vai entrar para morar, e aí depois que terminou, ele chama o engenheiro, ele chama os proprietários e diz: avalie, veja se falta alguma coisa. As pessoas olham de baixo a alto, ou de alto a baixo, como queiram, e diz: não, ficou perfeito. Aí ele entrega a chave para o dono e diz: está consumado. Qual é o prazer? O prazer não é nem apenas do dinheiro. O prazer é ele atravessar a rua do outro lado, passar com alguém, ou atravessar a rua, se assenta lá no meio-fio, fica olhando a casa e diz assim: eu comecei e eu terminei. Ninguém vai ficar ligando, falta uma coisinha, falta outra, não acabou isso. Eu comecei. Você só descansa quando de fato você começa e termina. E essa é a parte mais difícil na vida de qualquer ser humano. Começar e terminar não é fácil, mas é preciso. Começar e ir até o fim é necessário. Tu, porém, vai até o fim. Milhões não, muda para de M para B. Bilhões de pessoas no mundo começam, mas não terminam.
E quando você começa e não termina, você cria um ciclo de aborto na tua vida. E quando você cria esse ciclo de aborto na tua vida, a tua vida começa a girar em torno de um trauma, o trauma de uma incapacidade humana. E eu vou dizer uma coisa: não espere que você sozinho consiga começar e terminar. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então começar e terminar é obra daquele que começou e terminou. E aí eu vou agora te explicar o porquê que eu estou falando isso. Milhões de pessoas começam algo e não terminam. Você conhece alguém que já começou alguma coisa e não conseguiu terminar? Quem não conhece uma pessoa ainda que começou alguma coisa e não terminou, chega em casa e dá uma olhadinha no espelho depois. Talvez você já vai ver uma. A gente normalmente a gente já pensou em alguém. A Maria, pastor. Não estou falando com a Maria, estou falando com você. Estou falando individualmente com cada um de nós e me incluo no pacote. E eu vou dizer, não é fácil. E aí eu te pergunto, quem já começou? Porque não tem, alguém já teve um pedreiro que foi lá e falou: não, eu volto a terminar, e não voltou? Um pintor que falou: eu volto lá, só um gatinho ali, e não voltou? Alguém já teve? O eletricista que falou: não, depois eu volto só consertar, e até hoje o fio está desencapado sem fita isolante? Agora eu te pergunto, um móveis planejado que você começou, faltou lá uma peça, o vendedor falou que vai terminar e não voltou, você recomenda uma pessoa para fazer um serviço para outra, uma pessoa que na sua casa começou e não terminou? Está vendo como começar e não terminar marca a nossa vida de forma negativa? Está vendo como começar e não terminar cria um aspecto negativo na nossa vida? Não é sobre começo, é sobre terminar. O Espírito Santo está mandando eu falar com você. E agora eu vou começar nos pequenos detalhes de gente que começa e não termina. Começou uma faculdade, não terminou. Tem gente que começa um curso e não termina. Vou fazer curso de costura. Aí começa, não termina e não vai nem ser costureira. Não, acho que eu tenho mais habilidade com pintura de tela. Aí começa e não termina. Não, vou fazer um curso de prótese, vou ser protético. Começa e não termina. Não, vou fazer um curso de confeiteira. Começa e não termina. Vou fazer um curso disso e disso. Começa porque é difícil ir até o fim. Todos os dias o inferno, os demônios e as pessoas tentam fazer você recuar. Sem falar aqueles que começaram o jejum e não conseguiram terminar. Jejum de Daniel, fazer o jejum de Daniel de 21 dias, não durou 21 horas. Mas tem. Vai dizer que você nunca começou um jejum e não terminou, não foi até o fim. Uma campanha de oração de madrugada. Eu vou fazer uma campanha de oração de 21 dias de madrugada. Quando chegou num dia, estava muito frio, nem frio estava, você estava com muito... não, amanhã eu vou orar 2 horas o dobro, não vou orar 1 hora de madrugada não. Quantos começam e não terminam? Começa um propósito de oração. Quantos começaram? Não, deixa eu perguntar, e não tenha vergonha, um propósito de ler a Bíblia num ano e não conseguiram terminar. Alguém já aconteceu isso ou não? O resto nem propósito de ler Bíblia fez. É por isso que... os outros que não levantou a mão é porque nem propósito de ler Bíblia fez. Eu sei, Deus está revelando, não precisa nem revelar essas coisas. Então, é difícil. Eu não tenho nada contra, que às vezes as pessoas pensam que eu tenho contra. Não é contra, mas quem já começou um regime e não conseguiu terminar? Um propósito, vou emagrecer, porque essa semana eu vou comer só fruta, salada, verdura e papapá. O primeiro pudim que apareceu na tua frente, você devorou, foi o prato inteiro. Fala Deus. Só que você não percebe. Mas quando você vai praticando isso, você começa a perder para você mesmo. E o espírito de aborto entra na tua vida. E a sua vida não anda. Você começa um serviço e não para. Começa isso. Tudo na sua vida é abortado.
eu tenho que profetizar que o Espírito de Cristo na cruz do Calvário venha sobre você, e que tudo que você começar a partir de hoje, você consiga ir até o fim, nem que seja de forma amarga, nem que seja de forma azeda, nem que seja de forma terrível, você só vai baixar a cabeça quando você terminar. Não baixa. Falou que vai fazer, vai e faça. Ou então não fale, ou não comece, porque se torna desgastante para você. Você nutre uma baixa autoestima e você vira chacota na boca dos outros, que todo mundo diz: aquilo lá é só papo, que nem papagaio, só fala, que lá não consegue. Ei, quando o Espírito de Cristo vem sobre uma pessoa, oh glória a Deus, ele começa e ele termina. Eu vou repetir: quando o Espírito de Cristo vem sobre uma, é esse Espírito, está consumado. Tudo que você colocar as mãos a partir de hoje, Deus está mandando eu dizer: você vai começar e você vai terminar. A faculdade, os estudos, o trabalho, o projeto, aquele sonho seu, a tua casa vai ter, você vai terminar. O carro que você comprou e está difícil de continuar pagando, vai terminar, porque Deus vai te dar estratégia e ideia. A causa na justiça, você vai conseguir terminar. A empresa que você começou, Deus vai te dar graça. Você vai começar e vai terminar. Tua fé, essa campanha de oração, de jejum, esse propósito de oração: eu vou orar, não importa se vai chover ou se não vai chover, não importa, eu vou começar a campanha na igreja, nem que chova pedra, se chover canivete, eu arrumo um guarda-chuva de ferro, mas que eu vou, não sei, eu não vou quebrar a campanha, eu não vou quebrar o propósito. O dia que você continuar se decidindo assim, você vai ver que a tua vida muda. Comece o propósito de leitura e vá lendo a Bíblia, mesmo cansado, mesmo: pastor, mas tem dia que eu venho para a igreja, pastor, do trabalho quebrado, que eu até dou umas cochiladas. É melhor cochilar na igreja do que não vir. Eu sei que você está cansado, porque, pastor, mas se for para vir só para cochilar, nem adianta. Mas está na igreja, uma hora o anjo te cutuca, te acorda e te dá a benção, mas está no lugar certo. De alguma forma o anjo pega, uma hora Deus te pega aí, o espírito do sono vai embora, a glória de Deus toma você, porque você não sabe quando o milagre vai acontecer. Ele passa nos momentos que você menos imagina. O anjo vem distribuindo bênção. Se você não estiver no lugar certo, na hora certa, você pode perder a bênção. Quem está entendendo, diga amém. Então você tem que estar na casa de Deus, você tem que colocar um propósito no teu coração: eu vou começar e eu vou terminar. Está consumado. Está consumado. Vou repetir: está consumado. Aí sim. E tendo dito isso, baixou a cabeça. Você só vai baixar a cabeça para descansar quando terminar. Mas pastor, aí morreu? Não, aí começou uma nova história. Morreu o Cristo Cordeiro e ressuscitou o leão da tribo de Judá. Morreu aquele que foi ferido com uma lança, mas ressuscitou aquele que virá com uma lança, com um cetro de ouro, para ressuscitar as nações. Morreu aquele que entrou em Jerusalém em um jumentinho, mas ressuscitou aquele que virá em um cavalo branco, e em sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Morreu aquele que tinha uma coroa de espinho na cabeça, mas ressuscitou aquele que virá com uma coroa de glória. Morreu aquele que foi despido, mas virá aquele com vestes celestiais para reger e para reinar na terra. Mas não é qualquer um, é aquele que vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. Vou repetir: tu, porém, vá até o fim.
Não pare, não pare. Peça força para Deus. Peça força. Sabe aquele curso, aquele estudo, aquele projeto que você está querendo parar? É só mais um pouquinho. É só mais uma luta. É só economizar um pouco mais. É só orar um pouco mais. É só investir um pouco mais. Você sabe o teu propósito, não importa. Às vezes o seu propósito não tem a ver com o propósito dos outros, por isso a vida dos outros é diferente da sua. É prazeroso quando você começa a ver as coisas acontecer. A Bíblia diz que Daniel, ele abriu mão do manjar do rei com seus amigos. Os amigos dizendo: que é isso? Por 3 anos comendo sopa. Determinação. Só que quando chegou no final, os outros todos foram embora para casa, e Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram escolhidos para reinar. A Bíblia diz que quando Daniel volta no último jejum, ele vai dizer que estava à beira do rio Tigre, quando de repente ele teve a visão. Só eu tive a visão, os outros não tiveram. Por quê? Porque não estavam preparados em jejum para ter a visão. A presença foi tanta que Daniel, em jejum, ele cai no chão, o corpo estremece e ele cai. Isso porque ele estava em jejum de 21 dias. Ele caiu, ele começa a tremer, o corpo quase não resiste. Por que Deus não apareceu para os outros? Irmão, do jeito que tem gente que come, se tiver uma visão de um anjo, infarta. Não aguenta não. Você quer ver? Não, mas não dá. Você tem que estar preparado, até o corpo tem que estar preparado, senão infarta. Se eu mando o anjo, eu digo: não vou mandar não, meu filho, vou te proteger. Se você ver a minha glória, você vai infartar. Eu vou se preparar. É por isso que toda grande glória, ela é precedida por um grande jejum e uma preparação física. Quem está entendendo, diga amém. Então começou um propósito, vá até o fim. Tem coisa que é só para você, não importa o que os outros vão dizer. Ai pastor, mas eu comecei um propósito, é tanta churrascada que apareceu. Vai aparecer mesmo muita coisa boa. É pastor, mas a gente perde muita coisa. Não, você não perde nada. Quem vai perder no final da história é eles. Porque o anjo vai vir, você vai ver. Eles não vão ver a glória, eles não vão ver o anjo, eles não vão ver a vitória. Tu porém, vá até o fim. Tem que ir até o fim. Não dá para desistir. E no final você vai dizer, como Paulo disse: eu combati o bom combate, eu segui a carreira e eu guardei a fé. Agora eu posso descansar, porque a coroa, o qual me dará o justo juiz, já está reservada para mim. Oh glória a Deus, aleluia. Eu quero declarar vitória na sua vida. Está consumado. Mas também eu vou profetizar: a tua cura vai começar hoje. E você vai dizer: o Deus da cura me curou, acabou a enfermidade, está consumado. Pode declarar isso: está consumado, está consumado. Eu estou curado, eu estou curada. Eu vou declarar que o meu filho vai ser salvo, a minha casa vai ser salva. Lá em casa vai ser consumado o vício das drogas, vai ser repreendido o vício do álcool, da bebida na vida do meu filho. Deus vai fazer coisas grandes. Deus vai